Então, amigos, amigas que estão abrindo este vídeo, faço o convite a vocês de nos acompanharem agora num caminho que vamos fazer através de um documentário sobre como as pessoas veem Deus hoje ou como elas enfrentam hoje esse fenômeno que está sendo chamado eclipse de Deus, né? E esse convite é um convite para que vocês nos acompanhem de forma bastante livre, crítica, sem nenhuma preocupação de uma confissão ou outra, mas simplesmente nos acompanhar nesta caminhada onde queremos falar sobre a possibilidade de nomear ou não Deus hoje, né? O título escolhido pelo Vitor me parece muitíssimo interessante, né? O eclipse de Deus, porque a palavra eclipse justamente vem do grego e significa algo que encobre parcialmente alguma coisa que deveria, parcialmente ou totalmente, não é? Mas nós queremos crer que hoje nós estamos com o eclipse de Deus bastante grave, mas parcial, e que no movimento dos próprios elementos de luz aí, nós tenhamos futuramente uma maior clareza sobre nomear e falar de Deus, né? E para vocês nos acompanharem, né, neste trajeto, convidamos várias pessoas que estão dando espontaneamente os seus testemunhos sobre como trabalham, como encaram essa questão que foi nos colocada do eclipse de Deus, né? Certamente vocês ouvirão testemunhos diferentes, preocupações diferentes, exposições diferentes, mas aí está justamente a riqueza de abordar esse tema sob vários ângulos. Espero que vocês realmente gostem daquilo que vocês vão ver. É um prazer participar deste seu documentário sobre a questão de Deus e sobre, com o título Eclipse de Deus, né? E pensando nesse título, né, vem à mente logo o livro do Martin Buber sobre o eclipse de Deus. E essa palavra eclipse, para mim é muito interessante porque ela traz a ideia de algo que é sobreposto momentaneamente ou que é escondido, mas não é um escondido permanente, não é? O eclipse, ele surge, mas abre a possibilidade de também haver outra manifestação, outra luz, não é? Então, o eclipse tem essa característica. Ao mesmo tempo, esconde, mas, quem sabe, anuncia um aparecer, uma revelação, né? Então, acho que a palavra eclipse é muito interessante. E para falar sobre Deus, né, sempre é muito difícil, né, nomear Deus, falar sobre Deus. Há muitos modos de falar sobre Deus. Mas nós sabemos, até pela Bíblia, né, que ninguém jamais viu a Deus. Então,
Deus não é conhecível, cognoscível em si, né? Deus, ele tem um modo de ser, um modo de presença, que nós não podemos falar como se estivéssemos falando do ser em si. Deus não se manifesta assim. Se fosse, nós poderíamos, quem sabe, com a razão, chegar até a natureza de Deus, até o modo de ser de Deus. Mas eu acredito que isso não seja possível. Então, como falamos de Deus? Deus continua sendo um horizonte para nós, os seres humanos, não é? Mas, ao mesmo tempo, ele é um horizonte difícil de dizer, difícil de nomear, não é? Como é que nós podemos nomear Deus ou falar de Deus, não é? Dependemos da palavra dele. Aí surge toda a mediação humana em torno da linguagem, em torno da palavra, né? Falamos de Deus na medida em que Deus, de alguma forma, encarna a sua palavra. E nós, para podermos falar da palavra de Deus que se encarna, temos que falar também da nossa encarnação na palavra, né? Quer dizer, a palavra, assim, antes de Deus se encarnar na palavra, nós temos que, nós, como carne, ser uma carne falante, uma carne que se encarna com a palavra, para poder falar da palavra de Deus que se encarna. Então, essa dialética entre a nossa palavra e a palavra de Deus que se encarna, para mim, é muito importante, né, para poder falar de Deus, né? Nós vivemos uma época que eu acho que é mais difícil de falar de Deus por todas as crises que nós estamos vivendo em relação às religiões, em relação à crise civilizatória, a toda a questão hoje que os dilemas que nós enfrentamos hoje na civilização, tudo isso realmente parece tornar mais difícil falar de Deus. A própria ciência encontra mais dificuldade de falar de Deus, ou mesmo reconhecer Deus, ou mesmo até considerar Deus uma possibilidade. Então, há vários elementos, não é, que hoje dificultam, colocam um obstáculo para nós falarmos de Deus. Mas eu acho que o pior obstáculo, o mais difícil obstáculo, vem da própria religião. A religião, ela parece que vive um momento que eu chamaria assim de obscurantismo. Não é? Obscurantismo no sentido de que fala de Deus mais a partir de elementos secundários, do que realmente falar de Deus a partir daquilo que lhe seria mais fundamental. Esse obscurantismo parece-me fortalecer uma resistência, por exemplo, à reflexão, né? As religiões parece que estão, principalmente o cristianismo, estão se assegurando ou se fortalecendo em torno do emocional, né? E deixa a parte mais reflexiva de lado, ou até como uma ameaça. Há muitas formas que hoje que a religião assume que é uma recusa da reflexão. E eu acho que é importante nós unirmos não só a questão emocional, mas falarmos também da necessidade que este emocional venha com reflexão, que ele não seja simplesmente uma emoção sem barreiras, uma emoção sem porteiras. E nós vemos hoje muitas manifestações religiosas, e o cristianismo dá exemplos disso, em que a reflexão vem sempre em último plano, ou terceiro plano, ou quarto plano, mas nos primeiros planos estão
outros aspectos da nossa vida contemporânea. Então, falar de Deus hoje, eu creio que é mais difícil, né? Justamente por essa dificuldade que as próprias manifestações sociais da religião, culturais, né, dão ênfase mais a uma espécie daquilo que eu chamaria de ensimesmamento da religião. A religião parece que se isola dos aspectos aos quais ela teria que estar mais vinculada e passa a ter uma vida totalmente gerida internamente. Então, esse ensimesmamento da religião faz com que a religião, de certo modo, quase que se perca dentro de si mesma, não é? E isso, para mim, tem sido um dos grandes sintomas da debilidade religiosa que vivemos hoje, não é? Em muitos casos parece haver um vigor, não é? Por exemplo, em programas de religião da televisão ou da mídia, parece que sentimos ali um vigor material, um vigor físico, um vigor. Na verdade, isso me parece manifestações que encobrem o elemento mais essencial, mais fundamental da fé e do conhecimento de Deus, não é? Então, nós estamos vivendo um momento da fé em Deus ou do conhecimento de Deus que eu chamaria mais de instrumental do que realmente um relacionamento mais profundo. A relação nossa com Deus, que daria a possibilidade de nós falarmos alguma coisa sobre Deus, para mim tem que ser um relacionamento muito mais da raiz ontológica do ser humano, embora não possamos falar do Deus em si mesmo, ele continua sendo o nosso horizonte, nossa abertura para dar sentido ao mundo, não é? Para dar sentido à nossa vida, para dar sentido ao nosso futuro, à nossa esperança. Então, Deus é um horizonte aberto muito importante. E quando eu digo que dar sentido, aí surge toda a questão da linguagem, né? A linguagem e o logos humano, o logos divino, para mim constituem o centro da possibilidade de falarmos de Deus, né? E falar de Deus, como eu já disse no início, me parece sempre uma coisa não direta. Nós temos que primeiro ouvir para depois falar. Ou seja, nós não podemos diretamente falar de Deus como falamos de uma árvore, como falamos de uma montanha ou de um país. Não temos essa relação semântica direta com Deus. Mas temos uma relação indireta, não é? Com esse horizonte de sentido para nós. E a fala de Deus, para mim, é muito importante, não é? Então, a questão da fala envolve a questão do sentido, a questão do significado, não é? E para falar de Deus, eu acho fundamental distinguir significado e sentido, não é? O significado, para mim, a palavra significado vem da palavra signo, tem a ver com sistemas de signos. E os sistemas de signos podem funcionar como sistemas que se referem a algo externo, mas que têm um funcionamento interno autossuficiente. Pelo menos alguns linguistas tratam assim o sistema da língua, né? Mas o significado, para mim, ele na verdade é um recorte de sentido. Por quê? Porque o significado, ele tem sentido, mas ele não é a fonte do sentido. O significado, o signo é um termo. A palavra termo, que também serve para designar a palavra termo significa que há um limite. Então, o próprio significado já é um recorte.
Recorte de quê? Recorte de algo mais profundo, que é, para mim, o sentido, não é? A hermenêutica, ela procura ir além do significado, simplesmente como termo, para buscar sentido e várias possibilidades de sentido que uma frase, que uma poesia, que um ensaio apresenta. Se nós pegarmos, por exemplo, o caso da poesia, o caso do poeta, né? O poeta usa significados, mas o que ele produz não é simplesmente o resultado dos significados comuns que nós encontramos no dia a dia. Ele tem mais profundidade. De onde vem essa profundidade? É que ele usa o significado numa relação semântica mais profunda, que é a relação semântica que eu chamo de ontossemântica. Nessa relação ontossemântica, o sentido aparece numa poesia muito além dos significados. E então o sentido, ele é mais que o significado. O significado tem sentido, mas ele não é todo o sentido. O poeta descobre sentidos em numa narrativa, numa poesia, num romance. São sentidos aos quais, se tomarmos os significados separadamente, não dão conta. Ou seja, o sentido é mais que o significado. E Deus, falar de Deus, não basta o significado. Para falar de Deus, nós temos que recorrer ao sentido, ou seja, não basta os significados na frase. Há sempre que buscar o sentido. Se nós pegarmos a literatura religiosa, a Bíblia, por exemplo, tem muitos significados, mas os significados só podem adquirir pleno sentido se nós interpretamos os significados com a relação semântica do sentido. Ou seja, a letra mata, o espírito vivifica. Então, o significado, ele é apenas um recorte de algo mais profundo que aparece na poesia, no texto como um todo. Então, a nossa fala, ela é uma fala que tem essa relação ontossemântica para as questões de sentido para a nossa vida, sentido do mundo. E aí é fundamental nós pensarmos nisso para falarmos de Deus. Falar de Deus implica que nós possamos tomar não somente as frases e os significados, mas tomar o recorte que essas frases e significados fazem a partir do sentido. Então, todos nós, para falarmos de Deus, temos que ser hermeneutas, intérpretes. Então, interpretar quer dizer que nós podemos pegar, por exemplo, um salmo e percebermos como Deus, como sentido, se manifesta nas frases além dos significados. O conjunto do salmo é muito mais do que a soma dos significados. Aí é que está a força do testemunho poético, a força do testemunho da fala de Deus. Quando Deus fala através de uma testemunha, né, essa fala tem que estar recheada não só pelo significado do dicionário, mas tem que trazer uma relação ontossemântica no discurso como um todo. Então, falar de Deus depende dessa relação ontossemântica que temos com a língua, né? A língua é o nosso logos, né? Nós temos encarnado em nós a linguagem. A linguagem não é extracorpo, a linguagem está encarnada no nosso corpo. E ela é o meio necessário que nós temos para aceder não só ao conhecimento do mundo, mas também para poder falar de Deus. Um aspecto que é possível falar de Deus é tomar Deus realmente como nosso horizonte, mas colocar nesse horizonte os sentidos que vêm
dos testemunhos sobre o que Deus diz e procurar ver nesses testemunhos aquilo que corresponde a uma fala sobre Deus, dizer Deus, nomear Deus. De certo modo, nós podemos perceber aí que nomear Deus não pode ser simplesmente dar um nome exclusivo, como se esse nome fosse definitivo, né? Existem várias maneiras de nomear Deus, né? A própria palavra Deus é uma metáfora, né? A palavra Deus não é nome próprio. A palavra Deus vem de luz. Tem a mesma raiz da palavra dia no sânscrito. Então, Deus é a nossa luz, não é? E como é que nós podemos falar dessa luz, né? Usando a metáfora luz para falar de Deus? Mas tem muitos povos que têm outras metáforas. Então é possível conhecer Deus em várias metáforas, e não somente numa única metáfora. Mas para falar de Deus, nós não temos palavras que falem diretamente, nós temos que usar metáforas e símbolos. E Deus é para nós realmente um horizonte necessário de sentido, não é? A nossa capacidade de linguagem para falar de Deus é uma capacidade que não pode ser simplesmente explicada por disparos neuronais ou simplesmente pela matéria que, através de vários sistemas superpostos, chegam a produzir linguagem. Nós temos essa base material, nós temos a base neuronal, mas a linguagem é uma abertura de uma nova relação do ser humano com o mundo. É justamente essa relação ontossemântica que às vezes os cientistas têm dificuldade de reconhecer. Mas por essa relação ontossemântica é que é possível a poesia, que é possível uma outra estética, que é possível também que haja uma forma de falarmos desse horizonte, não é, que nos anima, esse horizonte que tende a adquirir uma forma pessoal, esse horizonte que nós buscamos estar em relação com ele. Então, esse horizonte, na verdade, é a nossa, para usar aqui um pouco o Tillich, né, é o nosso horizonte último, né? A nossa possibilidade última. A nossa possibilidade última é esse horizonte, esse Deus. Então, não temos como abrir mão, na busca de sentido, que é a nossa vida, que é o nosso modo de ser, não temos como abrir mão desse horizonte, dessa possibilidade última. Agora, essa possibilidade última, ela tem que ser examinada, interpretada, reconhecida. Claro que não vai ser reconhecida como se reconhece as coisas na química, ou na física, ou na engenharia, mas temos possibilidades de reconhecer Deus interpretando a própria palavra, as manifestações da palavra, onde esse Deus de alguma forma está direto ou indiretamente presente. Então, falar de Deus hoje é, de certa maneira, superar os nossos obstáculos, que hoje a nossa civilização tão empírica, tão instrumental, é uma civilização tão utilitarista, que parece que tudo tem que ser imediato, não é? Na verdade, a experiência religiosa, ela muitas vezes não acontece nos barulhos que nós vemos tanto hoje no mundo e às vezes nas celebrações religiosas. Às vezes é no silêncio, às vezes é na palavra que vem do silêncio, é que nós podemos reconhecer melhor o Deus, não é? Da Bíblia, do Jesus Cristo, o Deus de outras religiões, como o budismo, como outras religiões aqui brasileiras. Então, às vezes, não necessitamos tanto de barulho, não necessitamos tanto de ruído, necessitamos realmente reconhecer sentido. Por isso, reconhecer sentido implica um novo tipo de atenção, uma atitude que resgate
os desvios aos quais nós estamos sendo submetidos hoje nessa nossa civilização tecnocrática, com tantos problemas em relação à ética, em relação aos valores e com tantas dificuldades para resolucionar os dilemas nos quais hoje nós estamos metidos. A ética, os valores, especialmente a fala sobre Deus, deveria ter uma ingerência mais profunda e não viver as relações superficiais que nós vivemos hoje. Né? Mas como estamos falando de eclipse, né? A eclipse é um momento onde um corpo se sobrepõe ao outro, impedindo a luz de passar. Mas como as coisas estão em movimento, é possível que no momento seguinte já tenhamos melhores luzes. No momento vivemos uma eclipse, se não total, vivemos uma eclipse parcial de Deus. Né? Isso afeta muito o cristianismo, né? Falando mais especificamente do cristianismo hoje, me preocupa muito realmente a tendência do cristianismo hoje de não favorecer a reflexão. Parece que é uma desconfiança da possibilidade de pensar, como se a emoção e o pensamento fossem coisas totalmente uma impermeável à outra. Não é? Agora, a emoção, ela tem que ser também uma emoção inteligente, como é toda a nossa vida, como é uma maneira como nós vivemos, não é? E não pode ser uma coisa impermeável à outra. Também a inteligência não pode ser somente uma lógica formal, uma lógica fria. Ela tem que ter o aspecto da nossa emoção, tem que ter uma relação com os valores e também, penso eu, uma relação com esse horizonte último, com essa nossa possibilidade última de sentido para a vida. E a minha preocupação está em que as igrejas parece que estão voltando sempre para dentro de si mesma e parece-me que estão sem um projeto para fora e ficam perdidas dentro de si mesmas. Isso é uma doença. Né? Essa fase, né, ou essa eclipse, ela para mim traz realmente consequências bastante graves para a nossa sociedade. Né? A nossa sociedade, ela tem tendências bastante preocupantes. Né? Toda a força da mídia, da máquina global, tudo isso cria uma série de dilemas que são bastante preocupantes para o sentido humano que se dá. E favorece muito a manifestações massivas de emoção, manifestações e até exploração massiva, né, econômica, financeira das manifestações religiosas. Isso para nós é um desastre, porque justamente aí está o eclipse. Né? Como essas manifestações, na pretensão de mostrar, na verdade eclipsam Deus, né? No sentido de que Deus é traduzido agora em coisas puramente de significados imediatos, pragmáticos, e acaba tornando Deus, na verdade, algo que o ser humano usa, né? Ao seu prazer, ao seu bel prazer, usa de forma que ele, na verdade, se torna o senhor desse Deus. Né? Deus fica reduzido a uma certa instrumentalidade. Deus é psicologizado, Deus é manipulado emocionalmente e assim por diante. Eu acho que vivemos muito profundamente uma crise ao nomear Deus. Muitas pessoas, muitos
religiosos, muitas pessoas sérias estão sofrendo bastante com essa situação, não é? Agora, como estamos em movimento, é possível que a gente espere um segundo momento em que as situações nos levem a pensar mais seriamente sobre Deus, né? E Deus possa sair desses eclipses para que nós possamos falar melhor dele, não é? De qualquer modo, falar de Deus é sempre uma aventura. E falar de Deus requer sempre uma atitude de escuta, mais do que uma atitude de dominação, né? E essa atitude de escuta falta muito realmente essa atitude de escuta. Tem muitas coisas que são parte da nossa forma de controlar e de certa maneira de modificar o mundo, né? Mas Deus não se enquadra aí. Então, sofremos hoje com o Deus que, na verdade, é um Deus menor, né? É um Deus que não é o verdadeiro, o autêntico Deus, na medida em que falam dele como se estivesse falando de Deus em si, né? Então, parecem ver a Deus mais do que Moisés, que não viu a Deus, né? Nós falamos de Deus através da palavra encarnada, que é Jesus Cristo, que não é um modo de falar de Deus em si, mas de interpretar Deus que vem a nós na sua palavra encarnada. Isso temos que buscar o sentido e não simplesmente tentar repetir o significado, que é um recorte, não é? Mas não é o sentido daquilo que a Bíblia realmente nos traz. Aí temos que ser intérpretes. Como cristão e como cristãos, nós não podemos simplesmente achar que falar de Deus é repetir a Bíblia. Não, falar de Deus é ouvir a Bíblia. Falar de Deus é ouvir essa palavra e interpretar a palavra além do significado. Ou seja, nós somos seres em busca do sentido, em busca do horizonte maior do sentido, em busca de Deus, não é? Temos muitos caminhos e podemos encontrar Deus. Deus é aquele que vem ao nosso encontro. Nós esperamos realmente encontrar Deus na sua palavra. O nosso encontro com Deus realmente um encontro pessoal, mas que tem a ver com a palavra e não simplesmente com alguma coisa que se manifesta para nós manipularmos aí a nosso gosto, não é? Então era isso que eu gostaria de trazer nesse documentário, né? Uma contribuição mais ou menos espontânea, né? A partir dessa preocupação, né, do Martin Buber, né, nesse livro falando sobre o eclipse de Deus. Essa maneira que eu interpreto, de certa maneira, as possibilidades que nós temos de falar de Deus, não só a possibilidade, mas a necessidade, mas ao mesmo tempo os limites. Falar de Deus é possível, é necessário, mas tem seus limites que nós precisamos reconhecer melhor. E a linguagem é um testemunho disso.
depois eu quero ver, aí eu quero ouvir, Aham. né? Algumas questões, assim, algumas preocupações que eu tenho, mas que não...